Amém, graça e paz, irmãos, uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para nós aprendermos mais da palavra como já aprendemos. Só não esqueçam de desligar os microfones aí, o teclado, Raquelzinha, também para não dar microfonia. E também, agora, depois de tudo que a gente já aprendeu hoje, foi tão bom a escola bíblica hoje, incentivo aqueles que não puderam chegar a tempo por algum motivo, que possam vir para cá mais cedo, para nós juntos aprendermos da palavra do Senhor. Tá? É muito bom nós crescermos na palavra. Então venham, sempre às 10 horas da manhã, eu sempre um dia antes tenho colocado alguma informação ali no grupo, para que você possa ficar atento e estar aqui com a sua família pela manhã. Hoje, nós vamos dar continuidade aí àquilo que a gente tem pregado semana após semana em Atos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 17. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 17. Eu estarei lendo a partir do verso de número 1 e os irmãos estarão acompanhando em suas versões. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Abra ou acesse aí a sua Bíblia e permaneça com ela aberta. E nós vamos estar lendo e meditando nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Jason hospedou na casa deles. Todos esses agem com... vamos repetir. E Jason os hospedou na casa deles. Todos esses agem contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles fiança estipulada, as autoridades o soltaram, Jason e também os demais. Somente até aí. Senhor, a tua palavra foi lida agora. Por favor, fale conosco através dela, não permitindo que nada tire a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E somente a tua palavra, faça morada no nosso coração nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensar hoje com vocês acerca desse tema, né? Aqueles que estão alvoroçando o mundo, né? A palavra de Deus diz aqueles que alvoroçaram, ou aqueles que causaram tumulto, ou o texto que eu li diz, no verso 6, estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Em algumas versões vai dizer, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Aqueles que estão alvoroçando o mundo com a palavra. E é essa ideia que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, à luz do texto que nós lemos. É interessante a gente primeiro entender todo esse contexto. A gente está vindo aí meditando no capítulo 6, 16, por 2 semanas, e agora chegando aqui no 17, a gente vê claramente o poder de Deus nesses acontecimentos. Você vê que no capítulo 16, Paulo e Silas, eles são presos, como falamos na semana passada, foram presos,
E por um milagre do Senhor, um terremoto aconteceu, eles foram soltos, mas não fugiram. E se a gente continuasse lendo o finalzinho do 16 ali, antes de entrar o 17, nós vamos ver que eles foram soltos, mas mesmo assim foram pedidos desculpas a eles, né? Diz a partir do verso 35 que Paulo impôs isso de certa forma. Ele disse: não, vocês colocaram, fizeram e aconteceram conosco na frente de todo mundo. Tem um amigo que certa vez disse o seguinte, que muitas vezes nós humilhamos as pessoas na presença dos outros, mas pedimos desculpa no particular. Vou repetir. Muitas vezes nós humilhamos as pessoas ou fazemos algum tipo de ato indelicado na frente dos outros, mas o ato de pedir desculpa é no privado, está errado. E era isso que, na verdade, o final do capítulo 16 mostra. Paulo e Silas está dizendo: não, negativo, não é bem assim não. Vocês nos exporam de tal forma, nos prenderam, e agora simplesmente pega e manda a gente embora. Não é assim que a banda toca, não. Se fosse um brasileiro, ele diria dessa forma, talvez um carioca. E aí chega no capítulo de número 17, né, diz lá que eles chegaram ali a Tessalônica, e havendo uma sinagoga, e diz a palavra, como era de costume. Não era algo assim aleatório. Peraí, já que tem uma sinagoga, não. Era costume dele simplesmente pegar com muita naturalidade e expor a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus. Uma coisa tem que ficar muito clara na nossa mente, principalmente quando a gente lê os capítulos 16 e 17. O evangelho estava crescendo dia a dia. Ele estava crescendo. E nada podia parar, e nem pode parar ou deter o avanço do evangelho. Eu disse na semana passada que muitas vezes nós mesmos somos responsáveis por esse atraso, digamos assim. Porque nós, talvez o maior problema somos nós, que temos a palavra em nós, detemos ela dentro de nós. Ano passado, eu preguei aqui um texto, eu falei sobre isso, sobre nós sermos canal de bênção na vida das pessoas. A bênção chega até nós e muitas vezes nós já a retemos e não permitimos que ela chegue até outras pessoas. Então, se o evangelho chegou até a minha vida, eu preciso fazer com que ele chegue até a vida de outras pessoas. É bem verdade que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo, não sou eu. Mas Deus usa as nossas vidas. Nós precisamos ser canal de bênção para que o Espírito Santo possa fluir através de nós e chegar na vida de outras pessoas. Então o Evangelho, ele está crescendo a cada dia. E isso, ele estava crescendo naquela ocasião a cada dia. Isso era tão notório, era tão perceptivo, que até aqueles que não concordavam com o Evangelho, com aquilo que estava sendo pregado, de certa forma reconheciam. De certa forma, eles falavam algo que dava a transparecer que eles reconheciam aquilo. Tanto que o verso 6 diz o quê? Olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo, que têm causado arruaça na linguagem deles, têm chegado até aqui. Embora a gente, olhando para a palavra de Deus, nós, de alguma forma, voltando aí alguns textos, aí, alguns versículos, a gente percebe que quem estava causando tumulto, na verdade, era eles, porque diz que, no verso 5, diz lá, judeus, porém, movidos de tamanha inveja, trazendo consigo alguns homens maus. Não pegaram pessoas, gente boa, não. Foram lá na malandragem mesmo, gente ruim. Pegaram pessoas ruins, tá? Dentre a malandragem, diz a palavra de Deus, e reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Então, vejam bem, quem provocou tumulto na cidade foi quem? Foi Paulo e Silas? Não, tumulto não. Quem provocou tumulto foram os desordeiros que eram contra aquilo que estava sendo pregado, de alguma forma. Mas, na verdade, o alvoroço que estava alcançando todo mundo daquela época, todo o mundo de então, era a palavra de Deus. Nós aprendemos isso hoje na escola bíblica dominical, como a palavra de Deus ela ia crescendo e chegando a mais e mais pessoas. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, nós somos responsáveis de alguma forma, em alguma medida, em fazer com que essa palavra não avance. Em nossos dias, e eu falo isso às vezes com muita tristeza, as pessoas elas estão muito mais preocupadas com a melhor foto, talvez, nas redes sociais, o seu eu, procuram, de alguma forma, ou preocupam-se de alguma forma com o seu status, com a sua aparência, com o seu jeito. Como é que é? Quando a foto é tirada, faz assim, ó.
né? A gente tira uma foto de um montão de gente, aí como é que o povo faz? Peraí, deixa eu ver se ficou boa. Quer ver ela, né? Diga que não é assim que acontece. Você tirar uma foto da igreja toda, né, Nayara? Se eu juntar todo mundo aqui para tirar uma foto, aí a gente vai, pastor, deixa eu ver como é que ficou. Aí vai assim, ó. Aí quer ver o quê? Como é que eu saí? Como é que eu saí, né? A Ana que trabalha com foto sabe disso, né? O pessoal quer ver como é que... Tira outra, Ana. Não tá bom não, tira outra. Quer ver como saiu. Não tem nada errado disso. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando isso se torna realmente algo assim extremo e a gente fica focando apenas nisso. As pessoas se preocupam muito com a melhor foto, com o nosso status nas redes sociais, mas pouco, ou talvez quase nada, eu diria quase nada, com a vida de devoção a Deus. As pessoas não se preocupam com a sua vida com Deus. O sair na foto, o ficar bem na foto, parece que é o mais importante do que o que Deus pensa de mim da maneira que eu estou vivendo. Ou falando um bom português de Portugal, ou da maneira como eu estou a viver. Então, não importa. A foto é bonita, mas por dentro como é que eu estou? A foto está boa nas redes sociais, mas como é que está a minha vida com o Senhor? Como é que está a minha vida com Deus? Paulo e os demais discípulos, meus irmãos, eles se preocupavam de uma maneira muito clara em anunciar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. A preocupação deles, talvez você diga assim, naquela época não tinha Instagram, senão Paulo estaria preocupado com o Instagram. Eu duvido. Talvez ele estaria preocupado sim com o Instagram, no sentido de aproveitar o seu Instagram para fazer com que o evangelho chegasse mais rápido a outros lugares. Pastor Sam Tipton escreveu no seu último livro, que eu estou a ler, lançado agora há 2 meses aproximadamente, e ele fala sobre a nova via romana. O poder do evangelho através das redes sociais. Ele chama isso da nova via romana. Quem está estudando a escola bíblica dominical, fazendo um paralelo com esse livro, meus irmãos, talvez conseguiria compreender e conseguiria aproveitar a estratégia que temos com as redes sociais. Talvez a gente pense assim, e eu vou afirmar, né? Talvez eles pensem mesmo assim. O pastor é chato pra caramba, né? Posta lá uns negócios lá no grupo e fala, gente, posta nas redes sociais. Isso tem um poder muito grande de alcance, meus irmãos. Vocês não têm noção. Eu falava ontem lá em casa, antes de ontem, eu falei, se um postando vem visitante dessa maneira, você imagina se toda a igreja fazendo a mesma coisa nas suas redes sociais. Se a igreja promover a palavra de Deus, se a igreja, aquele talvez que tem uma desenvoltura em falar, né, e talvez ensinar, fazer pequenos vídeos, reels que chama, né? Reels, falei certo? Estou falando do Instagram. Então, fazendo pequenos reels ali de 1 minuto e 30, pregando a palavra de Deus, uma pequena palavra, uma pequena devocional. Vocês que já têm o hábito de falar, que falam bem, e colocando nas suas redes sociais, não para dizer assim, caramba, 1000 pessoas viram esse vídeo, mas assim, louvado seja Deus, que 1000 pessoas foram assistir esse vídeo. Hoje tem como você ver quantas pessoas reproduziram o seu vídeo. Paulo, no passado, ele se preocupava de uma maneira extrema em anunciar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Aí eu pergunto, nós, nos nossos dias, estamos preocupados com o nosso status, com a nossa melhor foto, com as nossas redes sociais, mas para aparecer, ou estamos preocupados realmente em fazer com que ele cresça e nós diminuamos? Essa que é a grande questão. Ter, meus irmãos, a melhor estratégia naquela época era o que mais importava para Paulo e aqueles que caminhavam com ele. Era a melhor coisa, era o que mais importava. Pensar na melhor estratégia de alcançar as pessoas. Eles queriam que a palavra de Deus chegasse a todos. Eles queriam que a palavra do Senhor chegasse a todos. Talvez, quando a gente olha para a chamada via romana, todas aquelas estradas que foram construídas na época, e a gente pensasse assim, mas por quê? Deus, ele usa, meus irmãos, quem ele quer e do jeito que ele quer para fazer com que a palavra do Senhor chegue onde tem que chegar. Você quer ver uma coisa? Hoje foi falado aqui sobre a questão daquelas pessoas que estavam ali em Atos capítulo 2. Pessoas de vários lugares do mundo da época. Como é que eles chegaram ali? Ninguém se pergunta isso, né? Estava lendo sobre isso essa semana no livro do pastor Sam Tipton. Ninguém se pergunta como eles chegaram até ali. Lembra das vias romanas? Lembra das estradas que foram construídas? Deus, meus irmãos,
Né? O pessoal às vezes fala assim, Deus escreve certos por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Ele usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quer, para que a sua palavra dele se cumpra. A palavra dele tem que se cumprir, e vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Para os romanos, talvez, era a melhor estratégia para poder defender o seu território, fazer com que todo o material, toda a comida e tudo mais, o exército escoasse de uma maneira mais rápida. Mas para Deus, para aqueles que seguiam a Jesus, aquelas estradas foram de fundamental importância. Isso aí vocês vão aprender mais na frente na escola bíblica, aqueles que ainda não leram sobre isso. Mas voltando para cá, Paulo ele procura usar a melhor estratégia. O mais importante é fazer com que a palavra chegue a todos. Por isso, ele não perdia nenhuma oportunidade de pregar a palavra de Deus. É o que a gente vê aqui. O texto, ele deixa claro para a gente, nessa introdução que eu estou a fazer para os irmãos, que Paulo, ele aproveitava as oportunidades, como era de costume. Ele foi à sinagoga dos judeus, ele viu que tinha uma lá, e ele foi, diz a palavra do Senhor, que por 3 sábados, ou seja, 3 semanas seguidas, ele discutia com eles a respeito de quê, meus irmãos? Da palavra, das escrituras. Ele confrontava aquelas pessoas com a palavra de Deus. Ele aproveitava cada uma das oportunidades, pois ele entendia, uma frase que eu já falei aqui algumas vezes, que uma oportunidade perdida é uma oportunidade que não volta mais. Uma oportunidade perdida, seu Alexandre, é uma oportunidade que não volta. E Paulo, ele queria sempre aproveitar as melhores oportunidades. Uma oportunidade perdida, se nós pudéssemos trocar em miúdos, podia resultar em milhares de vidas caminhando a passos largos para o inferno. Meus irmãos, quando nós deixamos de anunciar a palavra de Deus a uma pessoa, quando nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos concede, quando nós não oramos pelo perdido, nós estamos muitas vezes perdendo uma grande oportunidade de semear em um coração, em uma terra fértil, em alguém que está a sofrer. Eu lembro, algumas 2 ou 3 semanas, na casa da irmã Elaine, que não está hoje, nem na próxima semana estará, porque está em viagem de férias com a família, mas eu lembro que ela disse que estava a varrer a rua, e perguntou uma pessoa que ela sempre perguntava, está tudo bem? A pessoa perguntava, etc., cumprimentava, e essa pessoa passou e falou assim, olá, bom dia, está tudo bem? Ela falou, tá, e consigo, tá? Aí ela parou assim, não está muito não. Aí ela parou de varrer a rua, e deu atenção ali a ela, conversou, era por algum instante, a pessoa está passando por alguns problemas que não vêm ao caso. Eu lembro que a irmã Elaine falou, muitas vezes as pessoas querem ser o quê? Ouvidas. Quando a gente pergunta para as pessoas, está tudo bem? O que é que todo mundo responde? Está tudo. Né? E aí o português fala o que aqui? É isso que importa. Não é isso? Não, é outra frase. É isso, é assim que tem que ser. Aí, ou seja, tudo bem. É como se tivesse sempre, irmã Maria, tudo sempre muito bem. Mas, na verdade, não está. Na verdade, as pessoas passam por dificuldade. E quando a gente não aproveita essa oportunidade que o Senhor nos concede de entrar com a palavra, de conversar com a pessoa, seja no ambiente de trabalho, seja no colégio, seja caminhando pela rua, seja em qualquer lugar, nós estamos jogando fora uma grande oportunidade. Porque se nós não entendermos, meus irmãos, que Ele nos colocou aqui para ser sal e luz, não vai adiantar nada. Nós vamos viver e vamos empurrar a vida ali com a barriga do nosso jeito. Agora, e qual seria a diferença, talvez, dos cristãos do passado, daquela época, os primeiros discípulos, dos de hoje em dia, de cada um de nós? Talvez a melhor resposta para isso de uma maneira geral, eu falo isso com muita tristeza, mas talvez o amor pelos perdidos. Paulo, ele tinha consciência que precisava pregar a palavra de Deus àquelas pessoas que não conheciam. Amar o perdido, o senso de urgência, parece, infelizmente, hoje não existir. Não é importante. Depois. E às vezes eu escuto pessoas assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Deus dá oportunidade todos os dias. Todos os dias. Mas todos os dias nós conversamos sobre qualquer outra coisa, sobre futebol, sobre uma piada engraçada, sobre muitas vezes coisa que nem agrada ao Senhor, mas não lembramos de partilhar a palavra de Deus com as pessoas.
esses discípulos, eram pessoas comprometidas com a palavra. Essas pessoas no passado, Paulo, Silas e os demais aqui citados, eles eram comprometidos com a palavra. E o compromisso do cristão com a palavra, Pedro, faz toda a diferença na vida do ser humano. Toda a diferença. Nesses minutos finais, eu quero pensar com você o seguinte, sobre as pessoas que são comprometidas com essa palavra. Porque aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram naquele local, chegaram até aqui. Com uma diferença talvez daqueles do passado, aqueles do passado. Aqueles lá, um grande compromisso com a palavra. E à luz da palavra de Deus, eu quero pensar com você sobre essas pessoas que são comprometidas com a palavra, seguindo essa linha de raciocínio que o texto nos propõe nessa manhã. Preste atenção, em primeiro lugar, as pessoas quando elas são comprometidas com a palavra, elas buscam pessoas para conversar sobre a palavra. Agrada a ela ter acesso à palavra. Agrada a ela conversar sobre a palavra. O que atrai o coração dela, o que mexe com ela, é a palavra de Deus. Pastor, é errado eu conversar sobre o meu time de futebol? Claro que não, não é errado, nada disso é errado. O errado, ela disse, se for o Flamengo, não, isso aí é que é certo mesmo, né? É o melhor que tem. Né? Não tem nada de errado. Errado é conversar com um time que não ganha, estou brincando, irmãos. Errado, meus irmãos, é quando isso passa a ser o nosso Deus. Quando a gente só fala sobre isso. Quando nós só falamos sobre isso, é aquela história, a boca ela vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, encha o seu coração com a palavra, que você vai falar da palavra. Não é muito bom, às vezes, tem um ditado que diz que não é muito bom a gente citar exemplo próprio, mas o irmão Jetro, que esteve na minha casa há um tempo atrás, e é um amigo lá do Brasil, e ministro de música da primeira igreja batista no Guará, em Brasília. E ele disse assim, caramba, toda vez que eu vou conversar com o pastor Marcos, ele só está falando sobre missões, só está falando sobre missões, só está falando sobre missões. Aí eu falei para ele assim, é porque eu vivo isso, eu não consigo falar de outra coisa. A minha vida está nesse negócio, meus irmãos, e a vida do cristão tem que estar nisso. A gente tem que sempre pensar de maneira estratégica. Quando Paulo ele olhava, ele pensava de maneira estratégica, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Como é que eu vou alcançar aquele povo? Quem que eu vou enviar? Eu chamo Timóteo, envio quem? Envio uma carta, eu estou preso. Não interessa que eu estou preso, eu vou alcançar as pessoas. Eu vou pensar numa estratégia para alcançar as pessoas. E os versos 1 e 2 do capítulo 17 diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga. O verso 2 diz, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito da palavra. As pessoas que são comprometidas com a palavra, elas buscam oportunidade para falar com as outras pessoas sobre a palavra. Guarde isso no seu coração. Em segundo lugar, pessoas comprometidas com a palavra, elas têm a plena certeza que é tão somente o Espírito Santo que acrescenta pessoas à igreja. Não é ela. Quando eu sou comprometido com a palavra, eu não me encho de mim mesmo para dizer assim, eu fiz ou eu vou fazer. A gente brinca lá em casa sempre isso, né? Quando alguém começa a se achar muito, a gente começa a cantar aquela música, que ele cresça, né? Porque, às vezes, o povo começa lá em casa, né? Eu fiz a comida, né? Tá boa, né? Porque eu fiz, né? Aline? Aí tá boa. Aí a gente fala, não, que ele cresça ou diminua, né? A gente tem essa brincadeirinha lá em casa, mas é verdade. O objetivo sempre tem que ser a glória de Deus. Em tudo o que fizer, tem que ser a glória dele. Então, tem que ter a plena certeza que quem acrescenta é o Espírito Santo. O verso 2 ao 4, eu vou repetir o 2 novamente, diz assim, Paulo, segundo era de seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. E o verso 3 diz, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Nós precisamos conhecer a palavra para poder saber explicar a palavra e para poder ter a consciência de que é Ele que acrescenta. Através da palavra, Deus quer nos usar. O verso 4 diz, e a continuação do 3 diz, e Jesus, que eu anuncio a vocês, é o Cristo. E o 4 diz, alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas.
O mesmo aconteceu com uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Na escola bíblica hoje nós ouvimos sobre isso, sobre pessoas importantes que Deus salvou de maneira estratégica. Falando sobre cooperação. Vimos isso na semana passada quando estudamos sobre Lídia. Uma mulher, uma empresária, mas que passou a colocar o seu coração nas coisas do Senhor. Irmãos, quando eu sou comprometido com a palavra, como eu disse na semana passada, tudo que eu tenho pertence a Ele. Então, somente a Ele. E quando eu entendo que pertence a Ele, eu trabalho para que isso seja cada vez mais real na minha vida. A gente, como os irmãos sabem, para poder ajudar nas coisas, a gente tem a questão da agência de viagem, trabalhamos com passagens aéreas. Há 4 anos já. Não temos isso como foco, como objetivo principal, e nem anunciamos, um indicando para outro, as pessoas aparecem, e etc. Um vai indicando, e eu sempre pergunto, quem foi que me indicou para você? Não, foi fulano que comprou, etc., e falou do atendimento. E, às vezes, no decorrer da conversa, eu percebo que a pessoa que está comprando a passagem é cristão. Por algum motivo, às vezes fala alguma coisa, aí eu aproveito e falo. Eu percebi que você é cristão, você acredita em Deus? Sim, eu sou membro da igreja tal, não sei o que, etc. E, inclusive, estou fazendo essa viagem com a família, assim, por isso, enfim. E quando eu percebo que isso acontece, eu aproveito e falo do projeto. O projeto que está por trás disso. O comprar a passagem com o Marcos Azevedo não é mais uma passagem. Você pode comprar com quem você quiser. Só que ao invés de você dar lucro para A, esse lucro ele vai inteiramente para a obra missionária. Irmãos, eu falo isso com todo carinho. Não estou de maneira nenhuma querendo diminuir ninguém que não faça dessa maneira, mas tudo que a gente faz lá em casa, quem está lá em casa sabe disso, é para missões, é tão somente para a obra missionária. Ah, pastor, mas não tem que pagar o seu aluguel? É para missões, porque eu sou missionário. Então você está pagando meu aluguel, é para missões. Se é para mandar lá para Moçambique, é para missões, todo mês. Amanhã é dia 5. Amanhã temos que mandar 300 e poucos euros para lá. Ainda não sabemos como vai acontecer. Não temos o valor total. Mas vamos mandar. Deus vai mandar. Quando chegar hoje à tarde, vou chegar em casa, vou fazer alguns vídeos, mandar para algumas pessoas, porque todos os meses nós temos 3 missionários lá para poder sustentar. Isso tem que acontecer. Sabe, irmãos, o viver por viver, não dá para a gente pegar e ficar com as 8 igrejas que cooperam conosco mensalmente lá do Brasil. Inclusive, abri um parênteses aqui para dizer que o aniversário da igreja, foi confirmado essa semana, o pastor Tiago, pastor da primeira igreja batista em Cariacica, no Espírito Santo, vai estar pregando aqui. A igreja de lá já comprou. A Aline começou a rir lá em casa. Falou, como é que pode, pastor? Você convida alguém para poder pregar e o cara ainda tem que pagar a passagem? É isso mesmo. Eu cheguei para eles e falei assim, olha, a gente vai ter o aniversário da igreja, você como é parceiro nosso, desde que nós chegamos aqui, etc. E faríamos muito gosto de ter você pregando lá. E como é que eu faço? Eu falei assim, compra passagem. Você compra a passagem, vem para cá, tá? E vai se hospedar lá em casa, tá? Vai comer o que a gente comer, vai se hospedar lá em casa. Não tem problema nenhum. Nós, enquanto igreja, não temos recursos para poder pagar a sua passagem. Mas você compra a sua passagem. Ele falou, Marcão, vou ver o que eu vou fazer aqui. Aí pronto, 2 dias depois ele me ligou, tá, não sei o que, beleza, ó, veja aí, ainda vou comprar com você, ainda comprou passagem comigo, ajudou missões 2 vezes. Pronto. Irmãos, eu não tenho nenhuma vergonha de pedir, eu não estou pedindo para mim, não estou pedindo para a Disney. Aí a Aline falou, mas que cara de pau, você convida o povo e ainda pede para poder pagar a passagem. Amei, tem que ser assim mesmo, meus irmãos. É o coração na obra. E vocês vão conhecer o pastor Tiago, a primeira igreja batista em Cariacica, ali no Espírito Santo, é uma igreja comprometida com missões, do início ao fim. Vive e respira missões. Uma igreja que pegou quase 10 mil reais e comprou uma passagem cara agora para setembro, em cima da hora, e comprou uma passagem para o pastor para poder vir pregar aqui, para ficar 3, 4 dias aqui e voltar. Por que isso? Ele vai visitar um projeto missionário da igreja dele. Amar missões, ser comprometido com a palavra. O texto, o verso 4, que nós acabamos de ler, mostra que alguns desses foram persuadidos a se ajuntarem a Paulo e Silas. E o mesmo aconteceu com uma numerosa, irmãos, não foi uma pessoa e nem foram 2 pessoas, mas diz uma numerosa multidão de gregos piedosos. E assim o evangelho começou a se espalhar cada vez mais na Europa. E muitas mulheres importantes, pessoas comprometidas com a palavra, buscam pessoas para conversar sobre a palavra. Em segundo lugar, tenha plena certeza que é o Espírito Santo que acrescenta as pessoas à igreja. Eu brinco lá em casa e digo assim,
Eu e nada está ganhando de 10-0 de mim. Não sou eu. Não importa eu. Não é isso. Não somos nós, irmãos, mas é o que Deus faz através de nós. Nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, como Paulo e Silas foram aqui, para que numerosa multidão de gregos e mulheres, muitas mulheres importantes, se aproximassem da palavra. Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra mais um outro exemplo. Pessoas comprometidas com a palavra, além de buscar pessoas para conversar sobre a palavra, de ter a plena consciência que é o Espírito Santo que acrescenta pessoas, essas pessoas também sabem que as oposições existem. Ai, como existe. E eu sei disso, como eu sei disso. Ao longo da vida, como eu sei disso. As oposições existem, mas o Senhor é com aqueles que perseveram. As oposições existem, mas o Senhor é com aqueles que perseveram. Apitou o relógio para mostrar que é 11 horas, né? Mas fique tranquilo. Meio-dia, né? Por que eu falei 11 horas? Meio-dia, mas já a gente termina. Segura aí um pouquinho aí. O Senhor é com aqueles que perseveram. O verso de número 5 diz assim: os judeus, porém, movidos de tamanha inveja, diz a versão que eu tenho em mãos, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um grande tumulto na cidade. E atacaram de surpresa a casa de Jason. Irmãos, pessoas ruins. As pessoas que não têm compromisso com a palavra, as pessoas que não têm temor a Deus, elas vão fazer de tudo, usadas pelo inimigo, para fazer de tudo com que a palavra não avance, que o evangelho não alcance o coração das pessoas. Mas quem são essas pessoas, meus irmãos? Quem são essas pessoas mais diante do que Deus pode fazer? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que enviou seu filho Jesus de uma cruz e no terceiro dia tirou ele de lá, ressuscitou, deu vida a cada um de nós através de Jesus. Não qualquer vida, mas uma vida em abundância. Grande coisa, um pouco de gente querendo se levantar. Mas claro que isso incomoda em um primeiro momento. Claro que incomoda. Só que quando nós estamos comprometidos com a palavra, nós precisamos perseverar, independentemente das atribulações, das confusões que venham. Isso a gente poderia tirar vários exemplos para dentro da nossa casa, para a nossa família. Quantas vezes, irmãos, acontecem coisas em lares que levam muitas vezes as pessoas a se separar, a brigar, a discutir, a achar que não tem mais jeito, a achar que não dá. A gente precisa perseverar. Ontem eu conversava com uma pessoa lá da Bahia, mas não é a Aline não, que está passando por uma dificuldade muito grande. A gente tem cuidado dela, uma amiga, uma família de amigos, atravessando uma dificuldade muito grande. Todos os dias, nos últimos 2 meses, todos os dias eu tenho ligado para ela e conversado com ela e com eles, né, de uma maneira geral, mas mais com ela, enfrentando uma dificuldade muito grande. Eu pude dizer para ela exatamente isso: fique firme, fique firme. Satanás quer destruir o seu lar, mas quando a gente persevera no Senhor, você é serva de Deus, o seu esposo é servo de Deus, vocês só precisam se alinhar as coisas para que Deus possa ser engrandecido através da vida de vocês e Satanás ser envergonhado. Nós poderíamos lembrar aqui, por exemplo, do que aconteceu no capítulo 16. Paulo e Silas foram presos. Falamos na semana passada. E aí o que acontece? Eles vão cantar. É doido, né? Esse negócio de evangelho é coisa de doido. O cara está preso, vai cantar. Aí começa a cantar lá, e de repente aquilo tudo se destrói, as correntes são soltas, são quebradas, e eles agora foram libertos. Mas, ao invés de fugir, o que eles fazem? Ficam lá. E mais uma vez, aproveitam as oportunidades, e aí o carcereiro, toda a família, aquele povo todo, se rende a Jesus Cristo, aleluia. Deus é assim que Ele faz. Deus é assim que Ele faz, meus irmãos. Caminhando para o final, meus irmãos, pessoas comprometidas com a palavra sabem que vão inquietar o mundo. Quando nós somos comprometidos com a palavra, nós temos a plena consciência que as nossas atitudes vai sim causar incômodo ao mundo. Ninguém vai ficar assim batendo palma, meu irmão, palmas para aquilo que você está fazendo em relação à palavra de Deus. Não vai. Vão se levantar.
Vão se levantar de alguma forma. E vão falar coisas para você não fazer aquilo. Eu já falei para vocês que existe muito crente 007, né? Agente secreto de Deus. Ninguém sabe que ele é cristão. A gente tem que parar com esse negócio. Precisamos pregar a palavra de Deus, independentemente da situação. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, mesmo que a gente perca alguns amigos. Mesmo que algumas pessoas se afastem de nós. Outro dia eu vi uma postagem que dizia o seguinte: se aproxime de pessoas que te aproximem de Deus. Se aproximem de pessoas que te aproximam de Deus. O grande erro de muitos cristãos é caminhar, é estar muito próximo de pessoas, às vezes até se amoldar a pessoas que não acrescentam nada na vida delas em relação à palavra de Deus. Lembre-se, você tem que ser sal. Você tem que fazer a diferença na vida das pessoas e não se deixar ser levado pelas atitudes erradas que muitas pessoas fazem. Em último lugar, pessoas que buscam fazer a palavra de Deus, que são comprometidas com a palavra do Senhor, elas tornam-se modelos para a sua geração, mas também para a geração vindoura. Versos 13 e verso 14 diz assim, a palavra do Senhor no capítulo que nós lemos: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus, olha só, era anunciada por Paulo e Silas também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Tipo assim, não deu certo a gente arruinar o negócio aqui, eles foram para outro lugar, então a gente vai lá atrás deles. Mas eles não vão conseguir avançar com a palavra de Deus. E verso 14 diz que então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para o mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Aí quando a gente pega, irmãos, a gente tem que conhecer a Bíblia e saber o que a gente está lendo e o porquê que isso aqui aconteceu. Isso aqui está ligado ao que aconteceu lá em Tessalônica. Preste atenção. Tanto é que o capítulo 17 diz Paulo e Silas, onde? Em Tessalônica. Então, nós temos que ler a Bíblia com inteligência. Vocês são inteligentes. Então, peraí. Se o texto está dizendo Paulo e Silas em Tessalônica, então logo, paralelamente com esse texto, qual o texto que eu tenho que ler? As cartas de Paulo a Tessalonicenses. Uau, nunca pensei nisso. Meu irmão, é isso que você tem que fazer. Se Paulo e Silas estavam em Tessalônica, leia lá. E aí, vá lá para a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Olha só. Colossenses, Tessalonicenses, olha só. Olha o que diz lá. A gente não vai ler o texto todo, mas o capítulo de número 1, o capítulo de número, isso mesmo, 1, a partir do verso de número 2 até o 10, traz uma riqueza muito grande que vai contrapor, vai mostrar, na verdade, o que aconteceu ali no texto que nós lemos. Olha o que eu afirmei para vocês. As pessoas que se comprometem com a palavra, elas se tornam um modelo ou modelos para gerações futuras, para a sua geração e para gerações futuras. Preste atenção. O verso 6 diz assim, você pode ler depois com calma todo o capítulo, mas o verso 6 diz assim: e vocês, Paulo escrevendo, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Parece, né, ser um tanto estranho, né? Paulo fala assim, vocês se tornaram meus imitadores. Começaram a me imitar. Irmãos, tem que ter peito para falar um negócio desse, né? Sabe por que Paulo conseguia falar isso? Porque ele era imitador de Cristo. Somente uma pessoa que imita Cristo pode dizer assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele fala, olha, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. O que aconteceu lá? Olha aqui, o verso 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. E o verso 8 diz, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acácia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Meus irmãos, isso é tremendo. Você já imaginou? Por onde você passar, as pessoas olharem para você e quererem seguir ao Jesus que você segue. É o que estava acontecendo aqui, por isso que Tessalônica é considerada por muitos estudiosos uma das mais importantes igrejas daquela época.
a maneira como ela cresceu, o que aconteceu com aqueles cristãos, apesar das dificuldades. O Senhor, meus irmãos, Ele quer fazer com que o Evangelho cresça. Ele quer usar a sua vida. O Senhor quer que nós consigamos entender que somos um povo escolhido por Ele, a nação santa, sal da terra e luz do mundo, escolhidos para brilhar, meus irmãos, e não para ficar escondidos e de vez em quando pegar uma Bíblia e ir para a igreja, não, mas para brilhar no meio das trevas. E sabe por quê? Tudo isso, meus irmãos, só foi possível, ou só se tornou possível porque Deus, através do seu infinito amor, da sua infinita bondade, do seu infinito amor por cada um de nós, entregou a vida do seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Mas não para ficar morto ali, mas para que Ele ressuscitasse. E ressuscitando no terceiro dia, meus irmãos, possibilitasse, não só a mim, não só a você, mas todos aqueles que nele crê, a ter vida eterna nele. Isso é maravilhoso. Entender a palavra de Deus, meus irmãos, é libertador. Por isso eu quero, assim, desafiar você a se envolver com a leitura da palavra, se envolver com a escola bíblica discipuladora, todos os domingos aqui, e ler a Bíblia diariamente, para você entender o que Deus fez no passado e o que Ele quer fazer também na sua vida.